Lívia, eu lembrei de um exemplo aqui que eu acho que vai ser bem prático e bem legal, de uma ação de promoção de saúde da terapia ocupacional, tá? A ação é o seguinte, eu detectei uma vez que a gente tinha diversas pessoas que chegavam amputadas com membro inferior, tá? Às vezes era amputação de dedo, às vezes era amputação de pé, às vezes era amputação de perna, né? Enfim, de membro inferior. E aí, eu falei assim, gente, mas assim, será que não tinha jeito de evitar? E aí, vendo a situação, às vezes era uma pessoa que tinha diabetes, às vezes era alcoolista, tabagista, enfim, às vezes foi na verdade era uma neuropatia periférica, né, em decorrência de situações diversas, né? Bom, eu falei, tá, mas será que a gente aqui, enquanto atenção primária, o que a gente pode fazer para tentar diminuir o número de amputações, né? Que é um papel nosso. E eu pensando no autocuidado, eu falei, como a gente poderia fazer? Eu falei assim, bom, então nós vamos ensinar a população a cuidar dos pés, né? Aí a gente falou, tá, quem a gente chama? Quem vai ser nosso público-alvo pra gente chamar? Então a gente chamou assim, ó, podia ser pessoa que já tinha tido alguma amputação, né? Mas tinha outro membro preservado, por exemplo. Podia ser alguém que tivesse uma neuropatia periférica ou algum adoecimento, né? Que comprometesse e poderia levar à amputação. Diabetes, alcoolista, tabagista. Então a gente chamou todas essas pessoas, mesmo que não tivesse acometimento de membro inferior, né, já detectado alguma ferida, alguma coisa assim, mas a gente chamou essa população, que a gente sabe que tem autocuidado precário e muitas amputações é por desinformação mesmo, familiares e qualquer outra pessoa da comunidade que quisesse ir. A gente ensinar era cuidado com os pés, né? Então, o que a gente fez? Chamou todo mundo que quisesse participar, chamamos o público específico, igual eu relatei, e fizemos esse grupo. Nesse grupo a gente ensina o cuidado com os pés. Então, como o lavar os pés, o cuidado dos pés após o banho, o que observar nos pés, como cortar as unhas, o que você pode passar nos pés, né? Por exemplo, se você já tem algum acometimento como diabetes, ou já tem alguma neuropatia periférica instalada, ou se tem uma ferida, a gente colocou todas essas situações possíveis, tá? A gente fez em quem já tinha algum acometimento, às vezes a pessoa tinha hanseníase, às vezes ela tinha uma diabetes, alguma coisa assim. Aí eu fiz aquele teste de Function, que são com aqueles monofilamentos de cores diferentes, né? Então, eu fiz aqueles testes onde você tampa a visão. Aí depois, eu não sei se você já viu isso, mas eu acho que ainda não deve ter visto, né? Mas é super interessante, dá pra fazer. Ele pode ser feito individualmente, né? Mas em grupo é super interessante a gente fazer para as outras pessoas observarem como que é muito legal, dá para fazer em grupo também, né? E dependendo, a gente pode fazer individualmente também, não tem problema, mas esse no grupo é super interessante. Daí a gente ensina depois o que passar nos pés, a gente ensina tipos de calçados, né? Por exemplo, quem já tem uma neuropatia periférica, quem já tem perda de sensibilidade, que tipo de calçado usar. Enfim, após o banho, como enxugar os dedos, observar se tem alguma frieira, né, se tem algum machucado, como cuidar disso. Enfim, a gente ensina tudo isso. Então, nesse momento, a gente põe as pessoas ali em contato com observação do pé. As pessoas começam a olhar o pé como nunca tivesse tanto tempo para olhar o pé assim, né? Então a gente fica ali descalça no atendimento, cada um olha pro seu pé, olha pro pé do outro, tá? E aí a gente vai ensinando isso, a gente faz isso
Algumas vezes eu entrego uma folha que tem um relato de orientações gerais de cuidado com os pés. Inclusive tem um livro da terapia ocupacional no pé diabético específico sobre isso, né? Aí já é muito mais específico, mas assim, o que dá um norte geral para quem quer fazer esse cuidado na atenção primária. Então, ou seja, é um grupo, alguns encontros, ou pode fazer algumas vezes no ano, isso pode ser até fazer parte da agenda, né? Tipo, todo mês, a cada 3 meses, depende da população que tiver. E aí a gente ensina o autocuidado com os pés. Então, assim, diante disso, a pessoa começa todos os dias, após o banho, ela começa a observar os pés, ver se tem algum ponto de pressão, se tem algum machucadinho. Ela vai, esse cuidado ele pode, assim, a chance disso evitar uma amputação futura, ela é gigantesca, né? Então, se a pessoa cuidar dos pés, e essa informação ela pode passar para outra pessoa, pode ter gente ali que tem um familiar. Então, assim, aí um replica para o outro, para o outro, para o outro, e a gente não pensa, para você ver o que a gente não consegue evitar, né? Na vida de uma pessoa, além da vida de uma pessoa. Claro que a gente está pensando prioritariamente na vida da pessoa, que é esse o objetivo, né? Mas pensando na questão do financiamento do SUS, olha o impacto financeiro que uma amputação traz e o quanto a gente, vamos dizer assim, economiza, né? É esquisito falar, mas assim, num gasto público, se a gente evita uma amputação, por exemplo, com uma tecnologia super leve, que é um processo educativo, um processo educativo onde a gente promove saúde, né? Onde a gente previne adoecimentos. Isso é fantástico, isso é fundamental. Eu acho isso muito a nossa cara da terapia ocupacional. Eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, né? Depois, eu estou dirigindo agora, mas depois eu posso mandar para você algumas fotos. Eu vou procurar no meu drive algumas fotos que eu tenha de ações como essa. Eu acho que eu tenho algumas fotos disso. Eu posso mandar para você, tá? E tem outras coisas também. A gente pode fazer grupo de qualidade de vida, onde as pessoas conversam sobre coisas da comunidade, sobre como cada um faz o autocuidado, por exemplo, a saúde mental. Aí são coisas simples de perguntar. O que você mais gosta de fazer? O que você faz que você se sente bem? Isso, conversar com a comunidade é muito rico sobre isso, viu? Porque você escuta cada coisa, inclusive coisas de muita gente que nunca nem tinha parado para pensar nisso. Daí a gente põe as pessoas com o tempo a exercitar aquilo que faz bem a ela. Você tá, né? Assim, então, assim, a pessoa está sempre organizando a vida para que ela tenha cuidado consigo mesma. Então, na atenção primária, eu tenho um foco muito grande nisso, só que assim, de diversas formas, né? Assim, eu dei 2 exemplos básicos, foi da questão da saúde mental e do pé, né? Que são totalmente diferentes os exemplos, mas daí a gente tem de diversas outras coisas, tá? Só para exemplificar mesmo, porque eu fiquei pensando assim, naqueles exemplos que me pediu de promoção de saúde e que eu falei do autocuidado, eu falei assim, mas como, né? Eu acho que eu tenho que exemplificar de uma forma muito mais concreta para vocês conseguirem visualizar isso, tá? Então aí vai esse exemplo, tá bom, Lívia? Abraço.